Amém. A palavra de Deus diz assim: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. E seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Mas Jesus tinha falado de sua morte. Mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e é para o bem de vocês que eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite reunidos, contando, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, porque, Deus, somos todos, Pai, carecedores das Tuas infinitas misericórdias, Deus. Nós não temos, meu Pai, como nos apresentarmos diante de Ti, justificando, Senhor, a nós mesmos pelos nossos atos de justiça, mas nos apresentamos diante de Ti com a nossa fé, com a fé, meu Deus, de que a morte do Teu Filho ali na cruz foi, Senhor, o preço pelo nosso pecado, que nós cremos nisso, cremos nessa verdade, cremos, Senhor, que quando entregamos a nossa vida a Jesus, Ele, Senhor, pagou o preço pelos nossos erros diante de Ti, e é isso que hoje, nessa noite, nos dá liberdade de podermos ter comunhão com o Teu Espírito novamente. E eu peço ao Senhor que tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia das nossas vidas, apague os nossos pecados nessa noite, Deus, as nossas transgressões, e nos permita, Senhor, entrar na dimensão do Teu reino nessa noite, entrar, meu Pai, na dimensão da Tua palavra, e que o Senhor revele aos Teus filhos nessa noite aquilo que o Senhor quer falar com eles, em nome de Jesus. Queridos, quando nós vemos essa passagem, algumas coisas interessantes eu observo aqui da parte de Deus. A primeira delas, que eu gostaria de estar compartilhando com a igreja, é algo chamado problema. Problema, irmãos, é uma coisa que nós não gostamos de ter. Nós não queremos ter problema. Não importa qual seja a natureza do problema, mas problema, a própria palavra por si já é algo que nos afasta dela. Se você pudesse fugir do problema, sair do problema, não ter problema, eu tenho certeza que essa é a meta individual de todos nós. Nós buscamos na nossa vida andar correto, fazer as coisas certas, exatamente para não nos envolvermos, não andarmos em problema. Só que tem problemas que eles nos alcançam e que eles nem sempre dependem da nossa vontade. Tem pessoas que vão passar por problemas, mas esses problemas são frutos das suas próprias ações, são consequências daquilo que você plantou. São problemas que vão chegar até você porque você se envolveu em determinadas relações, você se envolveu com determinadas pessoas, e isso trouxe até você, o problema veio até você, porque você se desviou, muitas vezes do que é correto, do que é certo, e permitiu que acessassem a sua vida pessoas que também estão envolvidas em outros problemas. Você não tomou determinados cuidados, você não se policiou nos seus comportamentos e problemas vieram. Mas também tem problemas, como eu disse a você, que vão vir na sua vida e que esses problemas não dependem do que você fez. São problemas que estão aí, que podem atingir qualquer pessoa, problemas naturais. No caso do exemplo da Bíblia, nós vemos aqui que o problema dessa situação, o problema que aconteceu, foi a morte de Lázaro. E a morte, irmãos, esse é um problema que o ser humano, por mais que tenha avançado em sua tecnologia, por mais que tenha avançado em conhecimento, ele pode até postergar a morte, ele pode até impedir que ela aconteça de uma forma muitas vezes prematura, mas é um mal irremediável, esse problema chamado morte. E aqui nós temos Jesus agora, ele foi colocado em uma situação que ele estava sendo culpado, responsabilizado pela morte de Lázaro. Observe,
Se você pegar o mesmo capítulo de João 11, nos versos 3 e 4, você vai ver, a Bíblia diz: as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Só que Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus diz aos discípulos: olha, estão me chamando lá, né, para poder eu ir orar por Lázaro, eu fazer uma cura. Lázaro está doente, mas essa doença ela não vai acabar em morte, é para o bem de vocês, vai ter que acontecer, mas não vai terminar em morte. Só que agora, irmãos, chega alguém e diz a Jesus que Lázaro morreu. Preste atenção, Jesus, o problema veio primeiro, e aqui você vai aprender algumas coisas hoje. O problema veio primeiro. Qual era o problema inicial? A doença de Lázaro. E Jesus foi chamado para resolver o problema da doença. Só que agora Jesus não vai, ele não foi, ele não saiu de onde ele estava, ele continuou. E aí o problema voltou. Só que o problema agora já voltou maior. Agora a notícia que chegou foi que ele tinha morrido. E aí Jesus fala para os discípulos, porque ele tinha dito lá atrás que isso não acabaria em morte. Só que os discípulos não entenderam quando ele disse: Lázaro adormeceu. Ficaram sem entender. A Bíblia diz que os discípulos disseram: bom, se ele dorme, ele vai melhorar. E aí Jesus diz: vocês não estão entendendo. Lázaro morreu, mas foi para o bem de vocês que Lázaro morreu. Irmãos, duas lições aqui rápidas para a gente já caminhar no texto. A primeira delas é que nós, e aqui entenda o que eu quero lhe dizer, sem que a gente observe apenas o ponto de vista de Jesus, porque Jesus tinha um propósito para isso aqui. Mas todo problema que chega na minha e na sua vida, se nós não tratarmos ele no início, se nós não nos policiarmos com ele, ele vai voltar. E toda vez que ele volta potencializado. É sempre assim. Se você está com um problema, uma goteira na sua casa no tanque, e você não trata, uma hora aquele problema ele vai causar outro problema, vai desabar um pedaço de uma parede, vai desabar metade do... Uma hora o problema vai terminar em um problema maior, se você não tratar. Se você não cuidar do problema, você não resolveu. O problema é que, aí é até problema, né? Tanto problema. Mas o problema é porque nós não gostamos de enfrentar problemas. Se a gente puder fugir dele, a gente foge. Se a gente puder pedir alguém para resolver o problema para a gente pede. Se você está no trabalho, muitas vezes você começa a ter problema com alguém, tem gente que vai pedir demissão, vai perder o emprego, vai ficar desempregado porque ainda não desenvolveu a habilidade de lidar com o problema. E fica a vida inteira, vai viver uma vida inteira fugindo dos problemas. Observe, o problema veio até Jesus. Aí a segunda lição, Jesus ele não foge do problema. Mas vem cá, ele não disse que o rapaz não ia morrer? E agora o que ele disse não aconteceu. Então é melhor Jesus fugir, não passar nem perto de Betânia, porque os discípulos podem ouvir que Lázaro morreu. E ele tinha dito que Lázaro não ia morrer, que essa doença não terminaria em morte. Só que ele não disse o final da história, ele só disse que não terminaria em morte. Só que agora ele diz: Lázaro está dormindo. Aí os discípulos, bom, se ele tinha dito que não vai terminar em morte, daqui a pouco ele levanta. Jesus, irmãos, ele não foge do problema. Ele enfrenta, ele diz: não, Lázaro morreu. Ele morreu. Ele está morto. E foi ainda bom que eu não estivesse lá, para o bem de vocês, que Lázaro morreu. Aqui você vê Jesus tratar diretamente com o problema. Ele não vai arrodear, ele não vai procurar outras situações. Irmãos, aqui você vai ver Jesus, ele agora assumiu uma posição para enfrentar aquela situação que veio para ele com adversidade, porque quando ele chega na cidade, a primeira coisa que você vê é as irmãs de Lázaro dizer: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Observe a carga, o peso. Nesse tempo mesmo de Covid, muitas pessoas ficaram sem visitar os pais, sem visitar as pessoas, com medo de chegar lá e de repente a pessoa ser contaminada pela doença e você ser o culpado de ter levado a doença para essas pessoas. Ninguém queria se envolver em um problema desse, ninguém. E com razão, porque ninguém queria carregar durante a vida inteira a culpa de ter sido o portador de um vírus que causou a morte de alguém. É uma coisa muito séria. E aqui você vê Jesus agora exatamente sendo acusado. Ele estava sendo responsabilizado pela morte. Só que, irmãos, aqui vai começar agora você entender. Quando nós vemos as coisas do ponto de vista humano, quando nós vemos as coisas com os nossos olhos, muitas vezes isso nos paralisa. Por quê? Porque o ser humano, a mente humana, ela tem limitações. Você só consegue ver aquilo que está disponível aos seus sentidos. Você só consegue imaginar ou pensar algo de acordo com as suas possibilidades, com a sua força. Você não consegue ver as coisas como Deus vê. E aqui é onde está o problema de nós resolvermos os nossos problemas. Nós fugimos do problema e não queremos enfrentar eles, porque diante dos nossos olhos, diante da nossa capacidade, nós já imaginamos que não vamos resolver. Olhe como o povo veio andando no deserto. O povo saiu do Egito e era para morrer todo mundo. Mar Vermelho estava na frente, veio um exército de Faraó, todo armado até os dentes, e não tinha para onde eles fugirem. Vai para onde? Para lugar nenhum. Aí a Bíblia diz que Deus abre o mar. Eu lhe pergunto, quem imaginou que Deus abriria o mar? Estava na hipótese de qual ser humano entender que Deus resolveria o problema daquela forma? Para os homens, Moisés, Senhor, e agora, o que é que a gente vai fazer? Estamos aqui e vai morrer todo mundo. Aí Deus diz, toque no mar. E quando ele toca, o mar se abriu. Irmãos, nunca antes o mar tinha sido aberto daquela forma. Mas Deus fez com que Moisés tocasse no mar, para que o problema que vinha atrás dele lá, o faraó e a turma dele, não conseguisse atravessar. Chegou no meio do mar, Deus fez com que agora o mar se fechasse. Milagre extraordinário, Deus abriu o mar e o povo passou. Esse povo vai andar pelo deserto e vão ter outras séries de problemas. Vai faltar água, Deus vai fazer a água amarga ficar doce, vai fazer água sair da rocha. Vai faltar comida, Deus vai fazer chover comida, para resolver o problema da fome deles. Só que agora, irmãos, chega a hora de tomar posse da terra. Chega a hora de tomar posse daquilo que era deles. Eles só saíram do Egito para tomar posse da terra deles. Eles só caminharam no deserto para entrar no que era deles. É a hora de receber a recompensa. É a hora de ser abençoado. É a hora sabe, tudo que você fez até aqui, tudo que você caminhou, tudo que você investiu, chegou a hora agora de você ser abençoado. É a hora de você receber a bênção de Deus. Aí eles chegam na terra. Quando eles chegam lá, o que é que eles encontram na terra? Problema. Só que o problema era gigante. Não era um problema qualquer, era um problema gigante. E eles olharam para aqueles gigantes, e aí é onde está agora o que eu estou querendo lhe dizer nessa noite. Eles olham para os gigantes e veem da perspectiva deles. Eles olham para o problema da perspectiva deles. E eles dizem, somos como gafanhotos na frente do gigante. Não foi o gigante que estava vendo ele como gafanhoto. Foi ele mesmo que já estava se vendo como gafanhoto na frente dos gigantes. E agora, o que é que a gente vai fazer? Qual foi o resultado disso? Vamos fugir do problema. Não vamos enfrentar, mas preste atenção, aquele era um problema necessário a ser vencido. Havia um propósito de Deus, havia uma ordem de Deus para que aquele problema ele fosse vencido. Não era um problema para ser ignorado, porque ignorar aquele problema significava não tomar posse da bênção de Deus. Será que quantas vezes nós aqui nessa noite estamos perdendo as bênçãos de Deus porque ainda não aprendemos a enfrentar problemas?
Será que quantos de nós já deixamos de receber coisas que Deus nos prometeu? Quantos de nós já deixamos de receber muitas vezes empregos melhores, promoções no nosso trabalho, desenvolver coisas diferentes, avançarmos naquilo que já estamos fazendo? E por que não fizemos? Porque não aprendemos a resolver os problemas. Porque todas as vezes que olhamos para Ele, medimos a nossa própria capacidade, medimos a nossa própria força. E quando fazemos isso, irmãos, o problema vai nos paralisar. Você vai dar meia volta, você não vai atravessar. Mas não foi o mesmo povo que, quando estava diante do Mar Vermelho, Deus não abriu? Foi o mesmo povo. Eles não viram que Deus tinha uma forma de resolver situações que não estavam dentro da hipótese do homem? Viram. Mas mesmo assim eles não deixaram de ser homens, não deixaram de ser seres humanos. E nós, irmãos, temos que lutar contra isso, contra a nossa própria incredulidade, contra a nossa própria falta de fé, porque muitas vezes somos paralisados porque não temos fé diante da situação. Porque quando você entra numa batalha com um gigante, irmãos, não é uma coisa que você vai aventurar, porque pode dar certo ou pode não é assim que funciona. Tem coisas na vida que para você fazer, você vai desenvolver ali, e se der certo, deu. Se não der, não deu. Você chega na sua casa, se você quiser fazer uma receita, você vai pegar ingredientes, se der certo, deu. Se não der, você joga fora. Mas agora a diferença é você pegar todo o seu salário para investir em alguma coisa, e se não der certo, você vai ficar o mês todo sem dinheiro. Uma coisa é você entrar em uma terra para olhar e ver se dá certo. Na outra coisa, meu irmão, é gigante. Porque se você entrar na batalha com o gigante e der certo, você toma posse da terra, mas se der errado, você morre. Não é a gente julga aquele povo, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista carnal, eles estavam certíssimos. Era melhor ficar vagando pelo deserto do que morrer. Do ponto de vista carnal, do ponto de vista humano. E é assim que muitas pessoas têm feito. Elas continuam vagando pelo deserto. Como é que você está, meu irmão? Estou no deserto. E aí, meu irmão, aí aquela situação continua a mesma coisa. E tem problemas que já viraram problemas crônicos na vida dos crentes. E nunca se resolve. E nunca há um avanço. Por quê? Porque sempre há alguma coisa a ser resolvida. Sempre há alguma coisa a ser enfrentada. E ao invés de enfrentarmos, o que é que a gente faz? A gente foge. A gente foge. Mas por que a gente foge? Porque olhamos as coisas pelos nossos olhos. Entendimento de coisas espirituais, irmãos, é uma coisa tão interessante que no tempo de Jesus havia uma discussão a respeito se existia ressurreição dos mortos ou não. Mas por que havia essa dúvida? Porque alguém teve um exemplo. Morto ressuscita? Não sei. Ressuscita ou não? Vamos pensar aqui numa hipótese, embora. A mulher, ela tinha um marido. Aí ela morreu. Era costume que se o marido morresse, o irmão daquele marido tinha que ter um filho com aquela mulher para herdar o que era da pessoa que morreu. Era assim o costume da tradição judaica. E aí morreu o segundo irmão, morreu o terceiro, morreu todo mundo. E aí perguntaram, e quando tiver ressurreição, essa mulher vai ser mulher de quem? Se os 8 foram o marido dessa mulher. E como eles não souberam responder a pergunta, irmãos, isso virou uma briga. Isso virou um problema. Isso virou uma divisão religiosa. Virou uma divisão de 2 grupos, que um era avesso ao outro, era como se fosse Bahia e Vitória. Embora hoje não tenha competição, né? Porque segunda divisão, mas deixa esse negócio quieto, depois a gente conversa. Nada de futebol na igreja, senão eu vou excluir do grupo. Olha, só pode religião, futebol aqui não. Parar de falar que o Bahia está jogando, senão Deus vai punir o Bahia. Bora falar de Jesus. Olha, então, irmãos, presta atenção. É só para você entender que virou uma briga mesmo. Virou uma briga tão grande que eu vou lhe mostrar. Paulo lá na frente estava sendo julgado. Paulo porque estava falando de Jesus. E aí quando foram pegar ele, levaram ele para ser julgado,
Ele, quando viu a confusão armada, ele achou uma brecha. Ele disse: epa, estão me condenando aqui porque a briga aqui é por causa de que eu creio em ressurreição dos mortos. Aí quando se a briga é por isso, então bora acabar essa confusão, porque já era um problema institucionalizado daquela época. Imagine, irmãos, a briga que virou, a rivalidade que virou, uns que acreditavam em ressurreição dos mortos, outros que não. E o problema todo é porque eles não conseguiam resolver um problema. Por que não conseguiam resolver o problema? Porque eles só conseguiam ver o problema na dimensão humana. Aí levaram o problema para Jesus. Já que o Senhor chegou, então bora resolver agora essa situação. Porque tem um grupo aqui que acredita em ressurreição, outro que não acredita. Essa mulher, meu filho, vai ser mulher de quem? Olha a resposta de Jesus. Ele diz assim: ó, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando os mortos ressuscitam, não se casam e não são dados em casamentos, mas são como os anjos nos céus. Pronto, está resolvido o problema. Acabou. Acabou a briga. Não tem. Vão brigar por quê? É simples. Quando chegar no céu, ela não vai ser mulher de ninguém, porque lá no céu ninguém se casa e nem se dá em casamento. Mas ele vai resolver o problema de uma forma fácil, de uma forma simples, porque ele tinha conhecimento da dimensão do reino dos céus. O que é que eu quero lhe mostrar nessa noite? Tem problemas que para o homem é impossível. Tem problemas que para as pessoas naturais não vai ter solução. Tem problemas que vão terminar em briga, vão terminar em confusão. Mas quando você tem conhecimento do reino de Deus, a resposta dele: não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O que é que Jesus está dizendo a mim e a você? Quando nós conhecemos as Escrituras e conhecemos o poder de Deus, tem coisas, irmãos, que o mundo vai ficar aí se debatendo, vai ficar aí se acabando, se destruindo para tentar resolver, mas para você que tem conhecimento das Escrituras e do poder de Deus, vai ser coisa simples de resolver. E nós, cristãos, muitas vezes agimos como agiu aquele povo no deserto. Chegamos na porta da bênção. Deus, abre uma porta para mim. Deus vai abrir, mas você tem que entrar. Ou então você já pede a Deus: Deus, abre a porta, me carregue e me jogue dentro. Aí, para ver se Ele lhe ouve. Se Ele quiser lhe ouvir, é com você e Ele. Mas, irmãos, você vai ver a Bíblia lhe mostrar vários exemplos de que Deus abençoou os seus servos, abençoou as pessoas, mas para que elas tomassem posse da bênção, elas tiveram que vencer batalhas, tiveram que atravessar dificuldades até chegar onde Deus queria que eles chegassem. E às vezes Deus tem colocado coisas grandes na minha mão, na sua mão, mas quando a gente vê o tamanho do problema, a gente recua, porque a gente quer resolver o problema com a nossa mão, quer resolver o problema com a nossa força. Ah, Senhor, me dá uma promoção no trabalho, me ajuda, aí Deus vai dar. Aí você tem uma promoção no emprego. A primeira providência que você vai fazer é não vir para a igreja para poder agora atualizar o seu trabalho. É assim que funciona. Isso é uma verdade, irmãos. Ah, pastor, mas esse emprego agora que eu arrumei é até sábado, domingo é o único dia que eu tenho para mim. Me pergunte, quando você tinha todos os dias para você, você ficava em casa desempregado, como era? Era bom? Ficar o dia todo, mas você não queria um dia para você, você tinha a semana toda para você. Ainda tinha um final de semana de quebra. Você nem sabia mais que dia era sábado ou era domingo, para você não via nem calendário mais. Todo dia era a mesma coisa. Oh Deus, abençoa o emprego para mim. Aí você crê, ainda vem dar testemunho na igreja. Com esse entendimento, irmão, não venda testemunho não, que é melhor, porque você entristece até a Deus. Estou desempregado, pai, me ajude. Aí Deus abre a porta, lhe dá um emprego. Quando você ganha um emprego que Deus deu, você confessa e diz: foi Deus que me deu o emprego. Mas parece que Deus só tinha poder para lhe dar aquele emprego, não tem mais outro. E se você perder aquele, já era. Aí o que é que você faz? Você larga Deus para ficar com o emprego. Irmãos, a gente falando assim parece uma coisa simples, mas você não sabe o tanto de cristãos que já se perderam por causa disso. Você não sabe o tanto de gente que já se desviou por causa disso.
Porque falar isso na teoria é fácil. O difícil é ter alguém lhe cobrando, alguém lhe apertando, alguém lhe futucando e dizendo que é para fazer. E para você tomar uma posição e dizer: ei, eu creio que quem me deu esse emprego aqui foi Deus. E eu tenho uma aliança com Ele, meu irmão. Eu trabalho até sábado, mas o meu domingo eu estou na igreja com o Senhor. Ah, pastor, e se eu tiver que trabalhar domingo? Então venha quarta-feira, irmão, tem culto para isso. E se eu não puder vir quarta-feira, irmão, vá para outra igreja, mas não fique sem ir para o culto não, em nome de Jesus. E se não tiver igreja em lugar nenhum e você trabalha de dia e de noite, irmão, saia desse emprego, que isso é tribulação. Não tem dia nenhum para você ir para a igreja. É o inferno, pronto. Paulo já chutou logo o balde aí. Paulo hoje está inspirado. Já falou do cabelo de Sara, já mandou. Paulo hoje, depois da oração, parece que o homem ficou violento. Mas irmãos, essa é uma verdade. Nós às vezes queremos resolver agora o problema com a nossa mão. Está lá, um bocado de gente vindo escravo da Babilônia. Escravo, vai ser escravo. Aí o rei diz: não, separa aí os melhores. Aí os jovens resolvem se dedicar a Deus, se consagrar. E diz: não, nós não vamos comer essa comida daqui não. Mas meu irmão, largue de ser burro, rapaz. Você ia ser escravo, o rei lhe deu uma chance, você está no palácio, come esse negócio, depois você pede perdão a Deus, irmão. Negativo. Eu sei porque é que eu estava vindo escravo, foi porque o povo estava em desobediência, mas aqui eu vou fazer a diferença. E como é que vai fazer a diferença? Vai botar um suplemento aí para você comer na comida? Não. A questão aqui é espiritual. Só me dê para comer o que não está consagrado ao diabo. Pode me dar que eu vou comer. A Bíblia diz que aí, irmãos, o poder de Deus é que entra em ação. Por quê? Porque havia conhecimento da palavra de Deus, do poder de Deus e das Escrituras. E houve fé. Ele se moveu em fé. Aqueles jovens ali na Babilônia disseram: nós não vamos nos contaminar. Eu conheço a palavra de Deus. Mas se o rei descobrir, vai mandar matar eu e vocês de todo. Meu irmão, se vai mandar matar é problema do rei, mas eu sei a quem eu sirvo. Eu sei como resolver esse problema. O problema não se resolve negociando a parte de Deus. Quem vai ter que estourar e pipocar é a parte do rei, porque na parte de Deus eu não mexo. Aí ficou tudo bem, os jovens agora ganharam postos, né? Ficou todo mundo eleito lá e todo mundo vivendo na corte. Daqui a pouco veio uma tribulação de uma estátua agora. Pensaram que a coisa já estava boa, o rei mandou botar uma estátua imensa agora e disse: vamos tocar música aqui. Na hora que tocar, todo mundo de joelho. Quando tocou, meu irmão, fica 4 em pé, 3 em pé, e aí? Como é que vai, meu irmão? Vou dar uma chance a você. Acho que você deve estar com algum problema aí auditivo. Eu gosto de vocês. Vou lhe dar mais uma chance. Vou tocar música de novo. Meu irmão, não precisa tocar música de novo, não. Entenda, nós sabemos por que estamos aqui. Sabemos quem nos colocou aqui. E o Deus que nos colocou aqui tem poder, meu irmão, para nos livrar do fogo. E se Ele não quiser nos livrar do fogo, mesmo assim, a gente não vai se ajoelhar para essa estátua sua. Irmãos, quando eles saem do problema, preste atenção, você vai ver. Quando eles saem do problema, eles saem agora com maior honra do que a que eles tinham antes. Eles saem para ocupar cargos maiores do que o que eles tinham antes. Quando eles saem do problema, eles saem agora para viver um nível de vitória diferente do que o que eles estavam vivendo antes. Mas para passar de nível, eles tiveram que enfrentar o problema. Não dava para se esconder, não dava para cavar um buraco e se enterrar para o pessoal pensar que ele estava de joelho, ficar todo mundo na mesma altura, cava o buraco aí, embora se enterrar. Não dava, irmãos. Tinha que enfrentar, tinha que passar pelo problema. Quando Jesus chama os discípulos e diz: olha, vamos voltar para a Judéia, os discípulos dão risada. Só que o que é que eu disse a vocês? Jesus, ele disse aos discípulos que não terminaria em morte. Os discípulos vão manifestar agora qual era o medo que estava no coração deles. Um dia desse aconteceu um episódio engraçado. A gente estava em outro lugar aí, em outra situação. A gente estava atendendo uma pessoa que queria se matar, né? E era uma coisa muito séria.
E nós oramos, repreendemos aquele espírito, acompanhamos a pessoa durante um tempo. Aí depois a gente convidou aquela pessoa para participar de um determinado evento. Aí a pessoa chegou para mim e para o pastor que estava comigo e disse: olha, eu estou com medo de ir para esse evento porque o lugar é perigoso. Aí o pastor disse: é bom que ele já está curado. Porque o cara que estava querendo se matar, se já está com medo de morrer, é porque está curado. Deixa o homem, porque já está curado. Está Jesus dizendo que vai encontrar o morto. Que vai, aonde está o morto? Aí os discípulos, no verso 7 e 8, vão dizer assim: vamos voltar para a Judeia? Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Aí tem um discípulo que diz assim: vamos todos morrer com ele. Eles estavam com medo da morte. Jesus, irmão, já sabia que seu tempo já estava chegando ao fim. Sabia que ele não ia ficar mais muito tempo com os discípulos. Ele sabia que os discípulos seriam perseguidos. Eles sabiam que quando o Espírito de Deus se manifestasse, a cabeça dos discípulos ia ser colocada a prêmio. Eles iam ter que enfrentar a morte. E alguns iam ter que morrer mesmo, como testemunho de que não negaram sua fé. O que é que você tem de mais precioso na vida? É a sua vida. Então, os discípulos iam dar a vida para manter de pé só o testemunho de que eles viram Jesus ressurreto. Era só por isso. Você viu Jesus ressuscitado? Vi. Pau. Você crê que Jesus está vivo? Creio. Pau. Era assim. Como é que Jesus ia embora, ia deixar aqui os discípulos tudo com medo? Ele disse: foi para o bem de vocês que isso aconteceu. Havia um propósito naquele problema. Tem problemas que eu passo, que você passa, que às vezes a gente não entende. Mas às vezes o problema não tem nada a ver com você. Às vezes você tem que passar por aquele problema para que você testemunhe para alguém. Alguém está lhe observando, alguém está lhe vendo, alguém está vendo o que acontece na sua vida. E as pessoas vão conhecer o seu Deus é quando você sai de um problema como esse. Rapaz, você viu o que aconteceu na vida daquela pessoa? Vi, meu irmão. Você viu como ela se manteve firme? Sei. Por quê? Porque ela não estava lutando com armas carnais. Ela não estava olhando para o problema com a visão carnal, mas estava olhando para o problema com a visão espiritual. Se todo mundo, irmãos, tivesse medo de ir para o inferno como teve medo do coronavírus, o mundo todo tinha aceitado Jesus. Mas é uma incongruência, é uma loucura. As pessoas têm medo de morrer, mas não têm medo de ir para o inferno. Já viu que doideira? A Bíblia diz que quem morrer no pecado vai enfrentar uma segunda morte. Essa morte aqui, meu irmão, de coronavírus, ou de qualquer outro trem aí, ou do que for, todo mundo vai morrer, ninguém vai ficar aqui não, irmãos. Procura aqui no meio da igreja aqui alguém com mais de 150 anos. Procure no bairro se tem alguém com mais de 150 anos. Cadê esse povo? Está onde? Uma hora dessa passei ali pelo Bosque da Paz. Vá no Jardim da Saudade, porque a Bíblia diz que ali tem mais sabedoria do que numa festa de aniversário. Porque ali você vai ver o fim de todos os homens. Mas disse assim: vai morrer de coronavírus. Todo mundo: ai meu Deus, eu vou morrer. Todo mundo. Entrou em desespero, o mundo entrou em colapso, porque disse que ia morrer, uma coisa que vai acontecer de qualquer jeito. Ninguém quer agora. Ninguém quer agora. Ninguém quer. Mas a gente sabe que um dia vai enfrentar. Vai ou não vai? Vai. E a gente tem que se preparar para isso. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele estava preparando os discípulos para a morte também. Porque, irmãos, na Bíblia você acha a resposta para tudo. A Bíblia é um livro, é um manual tão completo de Deus, que Ele lhe prepara para a vida e lhe prepara para a morte. E tira do crente o medo da morte. Ele tira do crente esse medo de morrer. Por quê? Porque você vai chegar em um estágio de comunhão com Deus, você vai ficar igual Paulo: rapaz, eu já não sei o que é que eu quero estar aqui porque eu sei que tem uma obra para fazer, mas eu tenho tanta fé e convicção de que eu saindo daqui eu vou me encontrar com Deus, que eu já não sei nem mais se eu quero viver ou morrer. Paulo já andava nesse conflito interno. Por quê? Porque ele não olhava para o problema como o homem vê. O homem olha para a morte e diz: ali é o fim, dali não tem mais nada. É assim a visão humana, é assim a visão limitada, carnal. A gente olha para a morte. O homem, sem nenhum conhecimento espiritual, ele vai olhar para a morte, e o que é que ele vê depois? Nada. Qual morto que ressuscitou e está por aí andando? Nenhum.
Só aqui dentro que tem um que morreu e ressuscitou. E ele passeia por aqui. Ele anda por aqui. E ele dá testemunho de que está vivo. De vez em quando você vê ele fazer um milagre. De vez em quando você vê ele tocando em um crente. De vez em quando você vê a presença. Irmãos, ele dá testemunho de que ele está vivo. Preparou os discípulos não só para a vida, como preparou também para a morte. E aí o coronavírus vem, todo mundo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Você vai morrer, meu irmão, mas quando você morrer, você só vai passar dessa dimensão para outra. Você vai entrar no mundo do Espírito. Mas lá no mundo do Espírito, do jeito que você entra, irmãos, não tem jeito. Se você entra salvo, é salvo para sempre, lá do outro lado. Se entra condenado, vai ser condenado para frente. Não tem outro Cristo para morrer por você lá naquela dimensão, não tem. A dimensão do Espírito é uma dimensão eterna. É por isso que os diabos e seus anjos, para eles, não teve salvação. 1/3 dos anjos vão ser destruídos na segunda morte, junto com Satanás, é o que a Bíblia diz. Porque eles pecaram e para eles não teve um Cristo para morrer. E nós teríamos que estar condenados junto com esses demônios, que eles se tornaram demônios. Mas Deus mandou o seu Filho para resolver o nosso problema, o problema da morte. E Ele queria preparar os discípulos. Entendam que agora eu tenho um poder sobre a morte. A nossa tendência natural, como eu lhe disse, é fugir do problema. Aí Jesus agora, Ele vai para onde está o problema. Por que o problema? Primeiro que no caminho queriam matar Ele. O discípulo já denuncia logo. E segundo, porque a pessoa que estava morta, estavam culpando essa morte, dizendo que foi culpa dele. Se tivesse um lugar, irmãos, que alguém tivesse lhe acusando de ter matado alguém, ou foi por sua culpa que alguém morreu, qual é a sua tendência natural? É se aproximar ou se afastar desse lugar? Nossa tendência natural é se afastar, irmãos. Você tem um familiar, você tem alguém que você tem uma briga, você tem uma é sua tendência natural se afastar. Você veio para a igreja, teve um problema, alguém comprou um negócio em sua mão aqui, não pagou, você cobrou, a pessoa não gostou, você vai sentar num canto, a pessoa vai sentar aqui no outro da igreja. É assim que a gente é. A gente quer fugir. Ai, meu irmão, já perdoei, mas deixa lá, é problema. Isso é natural, isso é nosso, isso é ser humano. O ser humano é assim. Adão, cadê você? Não, meu irmão, o negócio aqui o bicho pegou e a serpente enganou. É melhor eu fugir do problema, eu me escondi. Não quero encontrar o Senhor. Por quê? Porque se eu encontrar o Senhor, eu vou ter que falar do problema. Não é assim? Você vê o irmão que você está devendo, você passa pelo outro lado da rua, se esconde dentro da padaria, se joga no buraco do açougue. Por quê? Porque se encontrar o irmão, vai ter que falar do problema. Irmãos, eu vou lhe dar um conselho como crente em nome de Jesus. Conselho, como crente. Não fuja desse tipo de problema não, irmãos. Porque quem lhe emprestou o dinheiro, a Bíblia diz que você quando emprestar alguma coisa a alguém, só empreste se você puder dar. É bíblico. Você para fazer cena, para dizer que tem dinheiro, que está bonzão, aí o irmão chegou, meu irmão, me empresta 500 conto aí. Você pega o dinheiro de pagar o cartão, de pagar não sei o quê, para dizer que é rico, e aí dá o dinheiro ao irmão. Aí o irmão lhe quebra, pau. Você aí fica devendo o cartão. Aí o banco começa a lhe ligar de dia, de noite, de madrugada, que aquele banco é o inferno ligando para a pessoa. Tem alguma pessoa aí, algum tal de Antônio aí que comprou e deu meu número. Rapaz, eu já bloqueei mais de 50 números do banco, meu irmão. Os caras ligam domingo, velho, 6 horas da manhã. E eu não posso desligar meu telefone. Meu telefone é de trabalho. Eu posso ter algum cliente com emergência, alguma coisa. Eu presto assessoria a empresas e elas podem me ligar. Eu não posso me dar o luxo de desligar o telefone. Aí o cara me liga domingo, 6 horas de manhã. Senhor Antônio. Meu filho, eu já avisei que não tem nenhum Antônio aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Daqui a pouco você está num lugar todo atribulado, com a mão suja, tratando um frango, aí o telefone começa, você vai, lava a mão ligeiro, passa a mão de frango no pano, atende o celular com a mão molhada e tribulação. Quando atende, Senhor Antônio, de Jesus. Quando eu parei de atender o telefone, começaram a mandar mensagem. Senhor Antônio, seu nome vai para protesto. Eu disse, pode protestar, meu irmão, em nome de Jesus.
Bota no SPC, no Serasa, o nome desse Antônio, que eu não sei quem foi esse atribulado que deu meu número. Quebrou o cartão. Mas, irmãos, aí você começa, o banco lhe ligando e você sabendo que está devendo porque o irmão pegou seu dinheiro emprestado. Aí, para melhorar a situação, você vai chegando do trabalho, meu irmão, 7 horas da noite, cansado, pegou aquele velho buzu lotado, tendo que dar a paletada de lá do... É Largo que chama lá? Do Largo até o final de linha. Quando você chega no meio do caminho, irmão, está o irmão sentado ali comendo uma acarajé com a Coca-Cola. E aí, irmão, como é que está? Só na graça. Ele diz, miserável. Mas, irmãos, você está sofrendo, deixa eu lhe contar. É por culpa sua mesmo. Porque a Bíblia diz que você só pode emprestar aquilo que você pode dar. E depois que você emprestar, não cobre. A Bíblia diz, não cobre. Você tem que perder. Então pense 2 vezes antes de emprestar alguma coisa a alguém. A Bíblia diz que quem fica fiador de alguém é como querer pegar um cachorro pelas orelhas. Vai lá para você ver o que é que vai dar. Se o vizinho tiver um cachorro em casa de noite, quando você chegar, tente pegar ele pela orelha. Você dá o testemunho aqui quarta-feira do que aconteceu. Só não digo que foi o pastor que mandou. Que eu vou, né? E pior que está gravado, não dá nem para eu dizer que... Não vá não, irmão, não vai pegar o cachorro do vizinho não. Deixa para lá essa tribulação. Está filmado aí. Chegar aqui uns 3 com a mão enfaixada, a gente vai descobrir o que foi. Mas é sério, irmãos. É brincadeira, mas é sério. É sério. Você tem que tomar cuidado. Porque senão você entra em situações, você vai perder o irmão, ainda vai perder o dinheiro. Você vai querer ajudar, vai emprestar o dinheiro. Você vai perder o irmão e ainda vai perder o dinheiro. Porque a pessoa vai passar a lhe evitar. Não vai querer lhe encontrar mais. Você vai chegar para a pessoa e dizer, não, meu irmão, não estou lhe cobrando não, fique em paz. Mas a pessoa, não, meu irmão, é porque quando eu lhe vejo, eu tenho que lhe dar uma satisfação. A pessoa vai começar a lhe evitar para não ter que tocar no assunto, para não tocar no problema. Para você que deve, irmãos, eu vou lhe dizer, aprenda com Jesus, não fuja do problema não. Seja sincero, seja verdadeiro. Se você tomou um dinheiro emprestado na mão de algum irmão, não deixa a pessoa sem satisfação não, irmãos. Se ele está fazendo o papel dele de crente, não está lhe cobrando, faça o seu também. Procure a pessoa e diga, ó, meu irmão, estou lhe devendo mesmo, agora tem uma previsão de lhe pagar. Eu não tenho previsão nenhuma, não sei quando eu vou lhe pagar, mas diga alguma coisa. Porque a pior coisa é você encontrar também a pessoa com a acarajé, a Coca-Cola, dar risada e nem lhe tocar no assunto e você sabendo que a pessoa está lhe devendo. Você vai olhar aquilo e aí daqui a pouco o irmão chega aqui para dar um testemunho na igreja que comprou uma moto, que comprou um carro. Ah, pastor, eu vim aqui porque Deus me abençoou. E você fica sempre lembrando, rapaz, isso às vezes também você tem que dar esse testemunho. Não pode fugir, irmãos. Você procurou, você pediu dinheiro emprestado à pessoa. Procure a pessoa, converse com ela, explique o que está acontecendo, seja verdadeiro. Agora, se você anda com mentira, com enrolada, com atrapalhado, de ser caloteiro mesmo, essa mensagem não é para você. Essa não é para você. Estou falando para quem é crente, para quem quer ser correto, para quem quer ser como Jesus. Jesus não fugiu do problema. Estão lá dizendo que fui eu que não vim curar as pessoas, mas Jesus diz, mas é para lá, mas vão lhe matar, Senhor. É por isso mesmo que eu estou indo para lá, para mostrar a vocês o poder de Deus sobre a morte. Porque só tem medo da morte quem não conhece o poder de Deus e as Escrituras. Porque ele está falando de problemas aqui que para Deus... Problema é simples para Deus. Para a gente é difícil, mas para Deus é coisa simples. E aqui, irmãos, o último ponto dessa mensagem. Quando Jesus chega, ele vai ao encontro das irmãs de Lázaro. Do verso 34 ao 36 do capítulo 11, ele vai perguntar, onde o sepultastes? Preste atenção na pergunta de Jesus. Onde os sepultastes? Por que onde os sepultastes? Irmãos, tem coisas na nossa vida, tem problemas na nossa vida, que nós conseguimos fugir dele. Lázaro enquanto estava vivo, Lázaro era um ser humano como nós. E assim como nós, no dia que a vida sai do corpo, os parentes têm que tomar uma providência urgente, têm que esconder esse corpo. Por quê? Porque esse corpo ele vai começar a cheirar mal. Vai começar a dar bicho, irmãos. Esse corpo nosso aqui, o meu corpo, o seu corpo. No dia que a vida sai do corpo, o corpo começa a entrar em decomposição.
As suas próprias bactérias começam a decompor o seu organismo. E chega uma hora que ninguém quer ficar perto de um corpo morto. Vai chegar uma hora que, por mais que você amasse aquela pessoa, por mais que você tivesse todo o carinho, todo o sentimento, você vai ser obrigado a enterrar aquele corpo. Tem problemas que a gente não trata eles. Tem problemas que a gente não resolveu eles. Mas a gente conseguiu fugir deles. A gente conseguiu enterrar eles. E a gente botou uma pedra na frente deles. Mas o fato de você ter escondido o problema não significa que você resolveu ele. Ao contrário, cada dia que passa, ele pode estar escondido, mas ele vai estar fedendo mais um pouquinho. Cada dia que passa, vai ficar um pouquinho mais difícil de resolver. Se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro no primeiro dia, talvez hoje a gente não tivesse aqui nem falando desse assunto, porque não teria tanta credibilidade. Foi um dia, o cara estava em um colapso, né? Já teve pessoas aí no mundo que foram enterradas e depois ressuscitaram, porque estavam com sinais vitais muito baixos. Mas não estava morto. Agora 4 dias, irmãos, é impossível. Porque em 4 dias o corpo já começou a se decompor. O problema já era grande. Mas para todo problema grande há um milagre maior ainda. Para todo problema grande há uma graça de Deus maior ainda. O problema estava lá escondido. Onde foi que vocês sepultaram? Só tinha problema porque Lázaro morreu. Só tinha culpa de Jesus porque Lázaro estava morto. Só tinha indiferença das irmãs porque Lázaro estava morto. Qual era o problema da história aqui? O problema é porque Lázaro está morto. Mas onde é que está o morto? O morto está escondido. Quantas pessoas na sua vida, na sua trajetória, não tiveram problema na sua casa, problema com a sua mãe, problema com seu pai, problema com o irmão, problema com... Não importa, irmãos. Mas você só conseguiu cavar um buraco e enterrar esse problema e conseguiu botar uma pedra na frente. Mas olhe para a sua vida, porque eu quero lhe dar um recado de Deus nessa noite. Talvez você não entenda, porque algumas coisas na sua vida não andam. Talvez você não entenda, porque você roda e para sempre no mesmo lugar. Mas eu quero que você nessa noite crie fé para se libertar desse mal. Porque Jesus pergunta, onde é que está o problema? Não está aqui, eu não estou vendo o problema. Se Lázaro tivesse ainda no meio da rua, tivesse estendido, Jesus não estava perguntando. Mas ele perguntou porque Lázaro já estava escondido, já estava enterrado dentro de uma tumba. Aí Jesus pergunta a mim e a você hoje, onde é que está o problema? O fato de você ter escondido ele, não vai resolver ele. As consequências dele vão continuar acontecendo. Lázaro está enterrado dentro da pedra, mas as irmãs estão chateadas com Jesus. A multidão continua ali. Tem gente chorando, tem gente sofrendo, porque o fato de ter escondido o corpo de Lázaro não resolveu o problema. As pessoas continuam sofrendo e chorando pela morte de Lázaro. Podemos enterrar problemas do passado. E como é que eu faço, pastor? Jesus, ele disse, ele foi então até o lugar do problema, ele foi lá com você, ele vai com você até o lugar do problema, mas ele vai lhe dar uma ordem, é preciso que você tire a pedra. Essa parte agora complica. Por que complica? Olha a resposta, porque já cheira mal. Às vezes construímos uma vida para nós nos casamos, nós crescemos, conseguimos um emprego, nos mudamos do lugar onde aconteceu o problema e ninguém sabe mais. Agora quem olha só vê pedra, só vê uma pedra grande ali, ninguém sabe o que está enterrado ali dentro, ninguém sabe, ninguém está vendo mais o problema. E você se tornou uma pessoa, um adulto, você cresceu, você se mudou de lugar, você se livrou do problema de um jeito, você escondeu o problema e ninguém vê mais, só vê uma pedra. Mas o problema continua lá dentro enterrado. Quando você olha para a pedra, você sabe o que tem ali dentro enterrado. Aí Deus diz a você, é preciso que você volte lá no lugar do problema. Você tem que me mostrar onde é que está o problema para eu resolver com você. Aí a parte que para nós dói.
Porque a gente vai dizer, Senhor, eu não quero mexer nisso de novo. Eu não quero ter que... Já foi tanto trabalho para a gente colocar essa pedra no lugar. Foi tanta dor para a gente esconder esse morto aí dentro. Agora que a coisa já está se acalmando, deixa esse negócio para lá. Jesus diz, não. Não é para deixar para lá. É para resolver. Não é para esconder problema. É para resolver o problema. Não é para fugir do problema, é para enfrentar o problema. Eu não vim aqui para lhe ensinar a correr de problema. Eu vim aqui lhe ensinar como é que resolve o problema. E às vezes você tem um sentimento porque uma pessoa uma vez lhe humilhou publicamente. Alguém disse que você não era capaz de alguma coisa. E você pegou seu coração, cavou um buraco tão grande, escondeu essa palavra lá e botou uma pedra em cima. Quantas pessoas estão lhe olhando, você mostra apenas as pedras. Mas vez ou outra, quando você está sozinho na sua casa, você vai lá, olha para aquela pedra e você sabe o que ela significa. Você sabe o que tem dentro daquela pedra. Mas nessa noite Jesus está dizendo a você que é preciso que você tire para Ele a pedra. Não é para o pastor, não é para o irmão que está do seu lado, mas é para Ele. Você tem que abrir seu coração para Ele. Você tem que dizer o que é que está ainda doendo aí dentro. Qual foi o problema que você escondeu? O que foi que você enterrou? O que é que você tem vergonha que as pessoas saibam a seu respeito? O que é que ainda lhe maltrata? Que ninguém sabe, ninguém vê, mas você vê, você sabe. Está lá, enterrado. Ninguém sabe, ninguém viu, mas está lá escondido. E aí Jesus, ele quer trazer uma cura nessa noite. Uma vez minha esposa estava com um furúnculo, e o furúnculo do lado de fora você só vê um pontinho, parecendo um pus. Vocês já devem ter visto como é um furúnculo. Parece uma espinha grande. Mas quando você vai no médico, o médico ele tem que cortar aquilo ali com bisturi. Ele vai botar uma pinça e vai puxar tudo que está lá dentro. Irmão, fica um buraco que estava meu polegar ali dentro. Eu olhei, eu disse, que tribulação. Aí você só vê a pontinha. Está doendo, irmãos. Está inflamado aquilo ali. E se não tratar, aquela bactéria, aquele bicho que está ali dentro, ele vai comer a carne toda. Só vai piorar. Mas vai doer para poder tratar. Vai ter que cortar. Vai ter que espremer. Mas vai ter cura. Já vai sair bom? Não. Esse é o cuidado. Não já sai bom, não. Tem um tratamento agora, tem um pós-cirurgia. Você vai ter que tomar cuidado com aquele lugar. Vai ter que manter agora limpo aquele lugar. Você não pode mais sujar, porque senão o bicho volta de novo. E pode voltar uma infecção pior no buraco que estava. Mas quando Jesus chega para limpar a sujeira, Ele vai fazer isso. Está doendo aquela pontinha ali. Mas quando você diz, Senhor, é isso aqui que está doendo. Ainda dói quando eu me lembro que meu pai me abandonou. Ainda me lembro uma traição que eu tive na minha vida. Mas você fala isso para Jesus. Você dá nome ao problema. Você tira a pedra e você expõe a Deus o seu problema. Você diz a Ele o nome do problema. E você dá liberdade a esse espírito. Você diz a Ele, pode entrar e tire tudo que não te agrada. E aquilo que era para ser a vergonha, aquilo que era para ser a derrota, se torna um dos maiores milagres da história. Quem olhava para a pedra agora, não via mais um corpo morto, mas via agora um milagre da ressurreição. Quando nós falamos de Lázaro hoje, não lembramos mais da dor da sua morte, embora ele tenha morrido de novo. Lázaro não está vivo, morreu de novo, mas ninguém se lembra mais da sua segunda morte. Ninguém tem registro do dia, da hora, da data, até onde ele foi enterrado. Mas morreu de novo. Morreu ou não morreu? Morreu. Mas quando a gente fala de Lázaro, a gente só lembra do milagre que Jesus fez na vida dele. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite.